Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao vídeo passado, né? Lembrando que quem não assistiu o vídeo passado, que eu falei sobre a Revolução Russa, na verdade sobre as revoluções russas, né, que culminou no primeiro Estado socialista do mundo. Assista aquele vídeo para poder compreender esse. Nesse vídeo, gente, eu vou falar sobre o governo do Lenin, resumidamente, e sobre o governo do Stalin, tá? Que é a consolidação do socialismo na Rússia e criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então, o que vocês precisam entender? Depois da Revolução de outubro de 1917, a Revolução Bolchevique, quem passou a governar a Rússia foi o camarada Lenin, tá? Que era até então o principal líder do partido bolchevique. Tá? E, gente, quais são as primeiras medidas adotadas por Lenin? Né? Lenin, assim que ele assumiu o poder, a primeira medida que ele tinha prometido foi tirar a Rússia da guerra. Tá? Então, eles começam a pensar num tratado para a retirada da Rússia totalmente, né, para a Rússia sair totalmente da guerra, da Primeira Guerra Mundial. É um tratado que começa a ser ali bolado e discutido com a Alemanha no final de 1917 já, e que se concretiza no início de 1918, o chamado Tratado de Brest-Litovsk. Tá? O Tratado de Brest-Litovsk retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Rússia, como eu disse, né, os bolcheviques, o Lenin, defendia que a Primeira Guerra Mundial era uma guerra capitalista entre os interesses das potências capitalistas e nada a ver teria a Rússia com ela então. Então ele retira, porque o mais importante naquele momento era concretizar o socialismo dentro da Rússia. Então ele sai da guerra. E o que o Lenin começa a fazer? Ele começa a nacionalizar bancos e empresas dentro da Rússia. Então a Rússia, gente, até então era muito dependente do capital inglês. Então vários bancos ingleses, empresas, indústrias inglesas, né, atuavam dentro da Rússia. E agora essas empresas elas serão nacionalizadas, assim como os bancos. Então isso vai alertar essa burguesia, né, principalmente essa burguesia dos países desenvolvidos como a Inglaterra. Ah, e por que a Inglaterra não ataca a Rússia? Porque a Inglaterra estava preocupada com a Primeira Guerra Mundial, né? Ela não tinha como atacar a Rússia naquele momento. Tá? Então Lenin começa a nacionalizar os bancos e as fábricas, né, ali dentro da Rússia, e ele começa a promover a primeira reforma agrária socialista, né, onde todas as terras passam a ser propriedades do Estado. Né? O Estado russo vai controlar todas as terras a partir de agora para depois distribuí-las. Né? Isso pelo menos em teoria. A Rússia, gente, vai ter a sua primeira constituição e uma primeira constituição socialista, onde, né, vai ficar muito bem estabelecido que seriam extintas todas as propriedades privadas dos meios de produção. Preste muita atenção nisso. Né? O socialismo defende a socialização da propriedade privada dos meios de produção. Ah, é a casa das pessoas, a roupa das pessoas? Não. Né? Tudo aquilo, né? Olha, presta atenção, socialização dos meios de produção, abolição da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, bancos, fábricas, esse tipo de coisa, né? Não vai mais ser privado, e sim vai ser do Estado russo. Sua casa vai continuar sendo sua casa, suas roupas vão continuar sendo suas roupas. Tudo aquilo que produz vai passar para a mão do Estado. Claro que isso vai gerar uma revolta na classe burguesa, que mesmo que não fosse numerosa na Rússia, mas mesmo assim vai se rebelar. E também os mencheviques. Lembra no vídeo passado? Eu falei para vocês, olha, os mencheviques, eles compactuavam com a burguesia em muitas ideias. Eles até promoviam, eles defendiam uma aliança com a burguesia. Os mencheviques e a burguesia vão se revoltar contra essas primeiras medidas tomadas pelo governo de Lenin. Então a Rússia mal faz sua revolução e já vai entrar numa outra situação complicadíssima. A Rússia vai entrar, gente, numa guerra civil. Tá? Logo depois que o Lenin assume como governante da Rússia, a Rússia já entra em uma guerra civil. Essa guerra civil entre o exército branco, quem que era o exército branco? Os mencheviques. E lembrando que os mencheviques eles vão ter apoio, inclusive tropas de outros países.
Como eu falei, a Inglaterra não podia ela ir naquele momento e atacar a Rússia, mas ela vai apoiar os mencheviques no que eles puderem, né? Vai apoiar os mencheviques, a França, né? As potências capitalistas vão apoiar os mencheviques, o Exército Branco, contra o Exército Vermelho, né? A Guarda Vermelha, que eram todos aqueles adeptos aos bolcheviques. Né? Os bolcheviques, a bandeira bolchevique era da cor vermelha, por isso o Exército Vermelho contra o Exército Branco, que era a cor da bandeira dos mencheviques. E a Rússia mergulha numa guerra civil sanguinária que vai durar 3 anos, de 1918 até 1921, e que matou mais de 1,5 milhão de pessoas dentro da Rússia. Então veja bem, né? A Rússia acabou de fazer sua revolução, que não foi nada pacífica, Revolução de Outubro de 1917, e agora já mergulha numa guerra civil. E a gente não pode esquecer que é o seguinte, o plano que o Lenin tinha para socializar a Rússia está indo por água abaixo, né? Porque a Rússia já era atrasada antes da Revolução, a gente comentou. Né? Participou da Primeira Guerra Mundial, piorou sua situação, fez a Revolução, só que agora entrou numa guerra civil. Então o Lenin, que tinha começado um processo de socialização da Rússia, vai ter que agora se voltar para a guerra. É aí que o Lenin implanta o chamado comunismo de guerra dentro da Rússia. Então agora ele não tinha como desenvolver a economia da Rússia. Ele tinha que focar na vitória contra o Exército Branco. Então ele implanta o chamado comunismo de guerra. Depois de 3 anos, os bolcheviques conseguem vencer, tá? Mas a Rússia vai estar mais devastada do que nunca. É no meio de tudo isso que a família real, inclusive lembra a família real, né, a família dos Romanov, lá do czar Nicolau II, ela é fuzilada a mando dos bolcheviques. Por quê? Porque os bolcheviques temiam que se o exército branco conseguisse capturar a família real, colocasse eles novamente no poder. Então, para não ter esse perigo, os bolcheviques, sob o comando de Lenin, fuzilaram a família inteira do czar Nicolau II, com seus filhos, inclusive com seu filho pequeno e as suas 4 filhas, né? Uma coisa que foi macabra, uma coisa terrível, tá? Bom, então acontece o fuzilamento da família real e os bolcheviques vencem, tá? A guerra civil. Então a guerra civil, gente, ela acaba lá em 1921. Só que a Rússia, né, ela está destruída. Ela está destruída e isolada no cenário internacional, porque os socialistas venceram. Né? Os socialistas venceram, Lenin venceu. Mas os outros países capitalistas não vão concordar com isso e vão isolar a Rússia. Cada vez a Rússia vai ficar mais isolada no cenário internacional. Tá? Então, gente, é aí que após a vitória dos bolcheviques, o Lenin implanta na Rússia a chamada NEP, Nova Política Econômica. O que foi isso? Né? Lenin percebeu o seguinte, que a Rússia estava devastada e a Rússia estava muito atrasada. Antes de implantar o socialismo na Rússia, ele iria ter que adotar algumas medidas capitalistas para desenvolver primeiro a indústria e a economia russa, para depois socializar. É aquilo, né? Um clichê, mas que é verdade. Primeiro eu faço o bolo crescer e depois eu distribuo. Então vamos adotar medidas capitalistas. Primeiro vamos desenvolver a economia da Rússia, depois nós extinguimos o capitalismo e fazemos o socialismo. Ele vai adotar uma política chamada de política híbrida, um pouco de característica capitalista e um pouco de característica socialista. É o que o Lenin falava, né? Um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. Então eu dou um passo para trás. O que era dar um passo para trás na visão do Lenin? Adoto algumas medidas capitalistas e dou 2 passos para frente, né? Adoto depois medidas socialistas e começo a dividir tudo isso. Legal. A NEP vai funcionar? Vai. Vai recuperar a economia da Rússia? Vai. Problema, em 1924 Lenin morre. Ele tinha adoecido, né, já estava numa situação ruim e acaba falecendo. E aqui a Rússia vai entrar num outro turbilhão, né, numa disputa. E aqui já não estamos falando nem em Rússia mais. Por quê? Porque desde 1922, o antigo Império Russo, que depois passou a ser a República Russa, agora se tornou uma federação, a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Então, gente, a Rússia, né? O que isso quer dizer? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ela faz uma nova constituição e se torna uma federação. A Rússia não vai ser considerada um país, ela vai ser uma federação, uma união
de outras federações que se tornassem socialistas, né? Porque o Lenin defendia isso, né? Expandir o socialismo, né? Não ficar só dentro da Rússia. Para quem quisesse, a União Soviética ajudaria, tá? Então, desde 1922 temos a União Soviética. E em 1924 Lenin morre. O Lenin morre e isso gera uma crise gravíssima, porque o Lenin, indiscutivelmente, era um grande líder, um líder carismático, as pessoas gostavam dele. E isso vai abrir espaço, sua morte vai abrir espaço para uma disputa entre outras duas figuras importantes do Partido Bolchevique, que agora não vai mais ser Partido Bolchevique também, vai ser o Partido Comunista da União Soviética. Tá? Então muda até de nome. Bom, essas duas figuras que vão disputar o poder agora, de um lado temos Leon Trotsky, que era o chefe da Guarda Vermelha, lembra deles, né? E era um intelectual marxista também, o Trotsky, vai lembrar isso, escreveu livros, né, e tudo mais. Tá? E do outro lado vamos ter Joseph Stalin, tá? Qual que era a diferença do Stalin para o Trotsky? A diferença principal era o seguinte: o Trotsky defendia uma revolução permanente, tá? Uma revolução permanente e mundial. Ou seja, a União Soviética deveria espalhar o socialismo para o mundo, porque segundo Trotsky, né, o capitalismo era o inimigo. Então ele teria que ser extinto no mundo inteiro. Já o Stalin defendia naquele momento um socialismo só na Rússia. Vamos consolidar o socialismo só aqui, na verdade, na União Soviética. Depois, mais para frente, dependendo da nossa situação, aí podemos pensar em espalhar o socialismo para o restante do mundo. Bom, a gente começa essa disputa, tá, entre o Trotsky e o Stalin. O Stalin consegue mais apoio naquele momento, a população russa não aguentava mais guerra, né? Queriam mais consolidar mesmo o socialismo dentro da Rússia. Dentro do partido, o Stalin consegue mais apoio também que o Trotsky, acaba vencendo essa disputa. Né? Inclusive depois o Trotsky vai ter que fugir, vai se exilar, né, no México, vai ter que fugir de dentro da União Soviética porque vai passar a ser perseguido pelo Stalin. Bom, o Stalin então acaba assumindo em 1924, após a morte de Lenin, e governou até sua morte em 1953. Gente, o Stalin ele vai acabar com a nova política econômica, a NEP, tá? Vai acabar com ela. Porque o Stalin, gente, ele vai estatizar totalmente a economia da União Soviética. O Stalin vai ser um socialista, aí, entre aspas, de linha dura, tá? Ele vai fechar a União Soviética, ele vai governar com mão de ferro, ele vai instituir uma ditadura sanguinária, né, violenta, com uma forte repressão. Inclusive o Stalin, ele vai perseguir membros do próprio Partido Comunista da União Soviética, como o Trotsky, por exemplo, que tinha sido um dos grandes cabeças da Revolução. Né? Então, o Stalin, gente, ele vai começar a perseguir todo mundo que se opunha a alguma coisa a ele vai perseguir. Todo mundo sabe, né, que o Stalin aí adotou um governo extremamente violento, né? Instituiu uma ditadura de fato. Se afastou bem daquilo que era a proposta inicial da Revolução Socialista, se afastou bem daquilo que o Marx propunha, de que o Lenin propunha, de que o Trotsky propunha, e vai fechar totalmente esse governo. Bom, o Stalin, gente, ele vai adotar os planos quinquenais, né? A cada 5 anos a economia da União Soviética ela era planejada, ela era planificada e ele está, né, junto com algumas pessoas de sua confiança, planejavam toda a economia da União Soviética. Era uma economia totalmente controlada pelo Estado. Ele criou algumas cooperativas agrícolas, como os kolkhozes, né? Então o campo a gente sabe que foi totalmente estatizado. Ele começa a criar algumas cooperativas agrícolas, algumas fazendas estatais, né, de coletivização da terra. Ele cria também campos de concentração e de trabalho forçado na região da Sibéria, onde ele enviava exilados, né, presos políticos, pessoas que criticavam o seu governo. Tá? Então ele cria isso também, como eu falei, foi uma ditadura muito pesada, muito dura, né, onde muitas pessoas vão ser exiladas, mortas, tá, torturadas, vão desaparecer. Tivemos os famosos processos de Moscou entre 1936 e 1938, onde ele promovia julgamentos e execuções públicas
inclusive para servir de exemplo. Um livro que retrata muito bem isso através da literatura e vale muito a pena vocês lerem é, sem dúvida nenhuma, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Vale muito a pena. Ele, né, o George Orwell, que era um socialista, mas faz uma crítica ferrenha ao stalinismo. Tá? Porque o stalinismo ele acabou, inclusive, com o próprio socialismo. Né? Ele perseguia pessoas que eram importantes, né, para o socialismo russo, como o próprio Trotsky, por exemplo. Entre outros também que ele perseguiu. Beleza? O Stalin ele criou toda uma política de culto à sua personalidade, né? Ele vai ser visto aí como o líder de ferro, né? Aquele que seria o grande líder de todos os povos do mundo, todo o socialismo guiado por Stalin. Ele vai criar com várias pinturas, vários quadros, né, várias charges da época vão criar, né, uma forte propaganda, assim como todos os outros totalitarismos, assim como o nazismo, o fascismo, que são totalitarismos de extrema direita, o Stalin vai criar um totalitarismo aí de extrema esquerda e vai utilizar fortemente da propaganda ao seu favor, para criar uma imagem de um grande líder ao seu favor. Tá? Uma coisa que a gente não pode negar, o Stalin vai conseguir promover o desenvolvimento da indústria, principalmente da indústria de base, a indústria pesada dentro da União Soviética, sem dúvida nenhuma. A União Soviética, durante o período do Stalin, a Rússia, que era então um país atrasado, uma nação atrasada, vai se industrializar rapidamente, né, vai promover uma forte industrialização. Por exemplo, na década de 30, Moscou vai receber o seu metrô, né, o que só as potências capitalistas até então tinham, né, metrô, que era algo novo, que representava essa modernidade. Então sim, o Stalin conseguiu desenvolver a economia da Rússia, conseguiu industrializar a União Soviética, sem dúvida nenhuma. Só que isso a custo de muitas mortes, perseguições, exílios, entre outros. Tá? Então uma coisa não justifica a outra. Fora que o Stalin ele vai promover toda além da sua propaganda, né, ele vai criar uma nova história dentro da União Soviética. Então, por exemplo, líderes que até então eram considerados importantes para a Revolução Russa, né, e para o socialismo na Rússia, mas que discordavam do Stalin, vão ser simplesmente apagados da história. Então, como assim? Eu vou até colocar alguns exemplos para vocês aqui, para vocês analisarem. Fotos, né? O Stalin vai começar a apagar pessoas que discordavam dele de fotos. Então, por exemplo, se você tinha lá uma foto do Lenin com o Trotsky, o Stalin vai deixar só o Lenin. Ele vai apagar aí a figura do Trotsky para ele cair em esquecimento, para as novas gerações que fossem nascendo nem soubessem quem foi Trotsky, ou se soubessem o vissem como um traidor e não como alguém que ajudou na revolução. Tá? Então o Stalin ele cria toda uma propaganda, né? Muda a história e interferiu até dentro das artes. Né? Ele criou o chamado realismo soviético, onde ele defendia que as artes dentro da União Soviética deveriam representar o cotidiano, algo real, e não aquela arte abstrata que a população não entenderia e ficaria imaginando coisas impossíveis. Ele utilizou até a arte para fazer uma propaganda de si próprio e do seu governo. Tá? Então vou até colocar alguns exemplos na tela aí para vocês verem essa arte, né, o realismo soviético. Bom, gente, o que eu tinha para falar sobre a Rússia era isso, né, sobre a implantação do socialismo na Rússia, era isso. Né, o Stalin governou até 1953, quando ele morreu. Posteriormente a isso, eu trato na aula de Guerra Fria. Eu espero então que todos tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.